Dessa vez a Latam piorou e muito sua tabela fixa. É o fim da vida dela. Mas vamos entender juntos. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve e deixa a sua curtida para você me ajudar por aqui. Eu vou abrir a tela do meu computador para vocês entenderem as novas regras que já estão em vigor. Essa aqui é a informação que já circula nas redes sociais. Latam PES restringe resgates com a Qatar Airways através da tabela fixa do programa. Ao longo da semana, recebemos diversos relatos de leitores enfrentando dificuldades para emitir passagens da parceira Qatar Airways, utilizando a tabela fixa de resgates do Latam PES. Nossa equipe também realizou múltiplos testes, todos sem sucesso. Eu mesma tentei várias emissões e não tive sucesso. Procurado, o programa confirmou que houve mudança. Agora, os resgates com a Qatar Airways, e isso aqui é o ponto principal, então prestem atenção nisso aqui, pela tabela fixa estão limitados a apenas voos com origem ou destino no Brasil. E por que essa aqui é a parte mais importante? Porque é a única rota disponível, na verdade, nesse momento, atualmente no nosso mercado de milhas, não compensa. A princípio, a informação que a gente tem é que essa mudança não partiu da Latam, e sim da Qatar Airways, por motivos ainda desconhecidos, mas eu particularmente tenho aí uma noção de quais poderiam ser esses motivos, mas por enquanto prefiro nem entrar em detalhes sobre eles. Mas vamos analisar aqui juntos os motivos pelos quais esses resgates que permaneceram disponíveis não são vantajosos. Eu vou abrir aqui a tabela fixa da Latam. Vou começar aqui pela classe econômica e citar quais são as principais rotas disponibilizadas por ela. Essa aqui é o filé. Europa, Oriente Médio, 36 mil milhas da Latam. É extremamente vantajoso e competitivo no mercado. E também as rotas saindo do Oriente Médio para a Ásia Oriental e Ásia Ocidental, 43 mil milhas e 36 mil milhas, extremamente interessantes. São rotas muito interessantes e muito baratas. Acontece que esses trechos são operados pela Qatar, infelizmente não estarão mais disponíveis. Acontece que a gente ainda tem aqui Brasil, Oriente Médio por 121 mil milhas, 121.500 milhas, que é um voo operado pela Qatar, mas esse preço ele é extremamente caro comparado com as outras opções que a gente tem no mercado de milhas. Não vale a pena. E por isso e algumas outras razões é que eu enxergo que a tabela fixa da Latam está realmente no fim da vida. Há ainda alguns outros trechos que podem ser vantajosos além desses que eu falei, já vou mostrar aqui para vocês. Que seria aqui América do Norte para Ásia Oriental, 53 mil milhas, mas ele só acontece quando a Delta faz aí uma reviravolta no seu programa e disponibiliza aí uma gama de tarifas award para que a gente consiga emitir essa passagem aqui na tabela fixa da Latam. Tem aqui também na classe executiva Brasil, América do Norte, 135 mil milhas, que é bastante interessante, é super atrativo, mas também não tem tanta disponibilidade. E só para citar aqui mais algumas que podem ser interessantes, a gente tem América do Norte para Ásia Oriental com 150 mil milhas na classe executiva. Europa, África por 90 mil milhas, também na classe executiva pode ser super atrativo, mas também a disponibilidade é menor. E também Europa para Ásia Oriental por 144 mil milhas na classe executiva. E eu tô falando aqui de preços competitivos, mas não os melhores do mercado. E por que eu tô falando que não são os melhores do mercado? Porque a gente pode usar Avios para fazer essas emissões de forma mais vantajosa, financeiramente falando. E eu vou fazer os cálculos aqui para você. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo de uma emissão com Avios comparado com as milhas da Latam. Por exemplo, São Paulo-Doha.
aqui na econômica mesmo, porque no geral o valor da econômica é exatamente 50% do valor da classe executiva. Então, se aqui está 35 mil avios, uma executiva seria 70 mil avios. É mais difícil a gente encontrar essa disponibilidade aqui dentro da Ibéria, porque a Qatar tem um calendário um pouco mais longo do que o da Ibéria, então, no geral, as pessoas acabam emitindo direto lá na Qatar e elas não ficam disponíveis aqui na Ibéria. Mas quem consegue trabalhar com avios, consegue emitir tanto na Qatar quanto aqui na Ibéria. Então vamos lá, 35 mil avios. Vou considerar aqui uma forma de acúmulo de pontos avios dentro do programa da Ibéria, considerando que a gente vai fazer transferência ali do Esfera e lembrando que esse ano mesmo já teve 2 ou 3 oportunidades para a gente fazer transferência do Esfera para o Ibéria com bonificação. Então vamos fazer os cálculos aqui, a gente precisa de 35 mil avios dividido aí, vou considerar 30%, né? Eu precisaria de 27 mil pontos Esfera para transferir e receber esses 35 mil aqui. Porém, a paridade é 2 por 1, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu preciso de 54 mil pontos Esfera para conseguir emitir essa passagem aqui. Se eu pegar 54 mil pontos Esfera e transferir para a Latam, vou fazer essa conta aqui para vocês, 54 mil pontos Esfera, transferir para a Latam com 35% de bônus. Como vocês viram que a gente precisa de 121.500 milhas da Latam para emitir o mesmo voo na Qatar, eu vou considerar 121.500 com uma bonificação de 35%, que muitas vezes acontece, não com tanta frequência, mas acontece. Então, dividido por 135, eu precisaria de 90 mil pontos Esfera para emitir a mesma passagem. E isso só mostra para vocês que quando a gente fala do mundo avios, a gente está falando de possibilidade de emissão de passagem muito mais barata do que dentro da Latam, utilizando uma tabela fixa, que é para esse tipo de voo aqui da Qatar. E se vocês colocarem na ponta do lápis, vocês vão perceber que mesmo se a gente transferir os pontos do Esfera para o programa da Ibéria, sem bonificação nenhuma, é só vocês fazerem o cálculo aí, vocês vão descobrir que ainda sai mais barato do que transferir os pontos para a Latam e utilizar a tabela fixa da Latam para fazer esse voo. Bom, agora que a gente está aí basicamente na mão das milhas avios, é fundamental que você aprenda a acumular e usar seus avios de uma forma adequada e inteligente quando a gente pensa em milhas aéreas. Já que mais uma vez nós milheiros fomos surpreendidos com mudanças na tabela fixa de um programa de companhia aérea brasileira. Alguma outra opção para esses voos da Qatar em tabela fixa? Sim, através do programa Advantage da American Airlines. Só que a gente precisa de um gasto considerável em cartão de crédito para gerar essas milhas no programa Advantage. Apesar de se tratar de um programa de excelente qualidade. É, na minha visão, um dos melhores programas do mundo, mas que demanda gastos bem altos no cartão de crédito. E para fechar o seu dia com um pouquinho de pesar, caso você tivesse planos aí para usar a tabela fixa da Latam para esses voos que eu citei, eu recomendo que você busque alternativas que possam resolver a sua necessidade de economizar em passagem. De toda forma, eu agradeço quem ficou até o final desse vídeo aqui comigo e solicito novamente que se inscreva no meu canal e deixe a sua curtida, porque assim você também me ajuda. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.